O que é isso? Mugen. É Aquiles e a tartaruga. A corrida de Aquiles e a tartaruga foi citada aí no meio de Jujutsu Kaisen e também explica um dos poderes, que é o Mugen, do Satoru Gojo. E eu tô aqui para exemplificar um pouco sobre o que é a corrida entre Aquiles e a tartaruga. Porque eu poderia simplesmente vir aqui e falar que é uma progressão geométrica de um número que é menor que 1 e maior que 0. Eu poderia fazer isso, mas muita gente não iria entender porque é difícil e eu não quero que esse vídeo seja difícil. Eu só quero exemplificar para a compreensão ficar melhor do que é o Mugen, do porquê que ele funciona tão bem e tudo mais. Então, basicamente, para quem não sabe o que é a corrida entre Aquiles e a tartaruga, é basicamente a história em que Aquiles vai ter uma corrida contra uma tartaruga e por conta de, obviamente, a tartaruga ela ser mais lenta do que Aquiles deixa a tartaruga iniciar a corrida primeiro, então ele fica esperando um tempinho ali enquanto a tartaruga vai correndo, porque ele já era garantido que ele iria ganhar. Depois de um tempo, ele começa a participar da corrida depois da tartaruga, sendo que a tartaruga já estava na frente. Então, no contexto da corrida entre Aquiles e a tartaruga, tecnicamente, Aquiles não queria conseguir alcançar a tartaruga, porque sempre que Aquiles alcançasse o ponto que a tartaruga estava, ela já teria avançado um pouquinho mais. Não sei se deu para entender, mas é exatamente por isso que eu estou aqui para exemplificar um pouquinho mais. Vou usar Aquiles e a tartaruga para tentar explicar o que é uma progressão geométrica de um número menor que 1 é um exemplo bom. Só que não é tão bom. Eu, quando fui conversar com um amigo, ele me deu um outro exemplo que eu acho esse exemplo incrível para você conseguir visualizar melhor a situação. Porque no exemplo de Aquiles e a tartaruga na corrida, você não consegue enxergar isso na vida real porque a gente sabe que em algum momento Aquiles vai ultrapassar a tartaruga. Tipo, se fosse na vida real e você estivesse vendo essa corrida, qualquer um saberia que Aquiles iria passar. Mas tecnicamente, nesse exemplo, não era para isso acontecer, entendeu? Nesse exemplo, Aquiles nunca iria passar a tartaruga, porque a tartaruga sempre ia andar, estar à frente de Aquiles um pouquinho mais, nem que fosse assim, 1/100º de centímetro, a tartaruga ia estar na frente, entendeu? Só que, então, qual seria o outro exemplo? O outro exemplo que eu posso usar para explicar o Mugen. A princípio, o que é o Mugen? Não consigo tocar nele. Essa barreira me trava. Então isso é o Mugen? Você não está parado, mas fica cada vez mais lento à medida que se aproxima. Mugen é uma espécie de película que envolve o Gojo quando ela é ativada. E daí quando você vai fazer um ataque direto no Gojo, quanto mais próximo do Gojo você estiver, mais lento você fica. Então ele consegue reagir ao seu ataque e tecnicamente você nunca vai acertar o Gojo, porque ele sempre vai saber o que você vai fazer, entendeu? Então quanto mais próximo, mais lento você fica. E daí o que acontece? No exemplo que meu amigo me falou, dá pra enxergar isso na vida real melhor do porquê ninguém nunca consegue acertar o Gojo, porque o ataque nunca vai chegar nele, ou porque Aquiles nunca alcançou a tartaruga. O exemplo é o seguinte: se imagine em uma viagem que você tem que ir de São Paulo até o Rio de Janeiro. É mais ou menos 434 quilômetros de uma cidade até a outra. Eu peguei uma colinha aqui, senão eu não ia decorar todos os números, né? Então, em um dia só, você decidiu andar metade do caminho, que é 217 quilômetros. 217 quilômetros. Você andou em um dia. No dia seguinte, que é o segundo dia, você vai andar metade do que você andou no dia anterior. Entendeu? Então, a metade de 217 é 108,5. Então, no segundo dia, você vai andar 108,5 quilômetros, somado aos 217 que você já andou. Só que no terceiro dia, você vai andar a metade de 108,5, que no caso seria 54,1/4 de 1 quilômetro. Deu para entender para que rumo a gente está tomando? Aí, cada dia mais, você vai andar metade da outra metade, da outra metade. Então a gente começa. No primeiro dia você andou 1/2 do percurso. No segundo dia você andou 1/2 mais 1/4.
No terceiro dia você andou 1/2, mais 1/4, mais 1/8. E assim vai seguindo uma progressão geométrica. Apesar de você estar indo para o Rio de Janeiro e estar cada vez mais perto do Rio de Janeiro, cada dia que passa você vai andar menos. Então, você nunca vai chegar no Rio de Janeiro. Basicamente, você nunca vai chegar lá. Porque vai chegar uma hora que você vai andar tão pouco, que é como se você não tivesse nem andado. Entendeu? E é por isso, desse jeito, que funciona o Mugen e funciona a corrida de Aquiles, entendeu? Com a tartaruga. Você nunca vai conseguir acertar um golpe no Gojo se tiver o Mugen ativado. É por isso que ele funciona, é desse jeito que ele funciona, entendeu? É com base em uma progressão geométrica com um número menor do que 1 e maior que 0. Eu não estou muito afim de explicar matematicamente o que seria uma progressão geométrica, porque vai entrar em assuntos assim que eu compreendo, mas para explicar vai ser difícil, trabalhoso, eu posso errar no meio do processo. Então eu vou deixar isso para especialistas, caso você queira saber mais, é só pesquisar aí que vai ter gente, professores mais qualificadas para falar sobre isso, muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso. E é basicamente esse exemplo que eu queria falar um pouquinho aqui, que vai ser um complemento do próximo vídeo, que vai ser um comentando sobre Jujutsu, o episódio 2 e o episódio 3. Como no episódio 2, a gente tem a cena em que o Gojo Satoru, ele faz a referência com a corrida de Aquiles e a tartaruga, eu achei melhor fazer esse vídeo aqui para complementar o vídeo seguinte que eu irei postar em algum dia, não sei quando ainda. Eu espero que a compreensão tenha ficado melhor. Espero que o som tenha ficado melhor também, não sei, espero que o som tenha ficado melhor também, foi um teste. A gente vai seguindo na gambiarra enquanto não tem os equipamentos, até uma hora que eu conseguir aí ter, mas espero vê-los novamente no próximo vídeo. Espero que a compreensão tenha ficado boa também, e é isso. Dá um oizinho aqui, ó. Olha pra lá, ó. Esse daqui é o Luke. Né, Luke? Uai! O Luke não gosta muito de